Boa noite. Um incêndio em uma boate em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, deixou 235 mortos até agora, mais de 100 feridos e um país indignado. As investigações da Polícia Civil apontam que uma série de irregularidades causou o incêndio na boate Kiss no último domingo. Para falar sobre a tragédia em Santa Maria, recebemos aqui no estúdio da TV Brasil o Major Marcel Scarpato, casaça do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de São Paulo, a presidente da Associação Brasileira de Psicologia nas Emergências e Desastres, ABRAPED, Rosana Dório, e o diretor jurídico da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de São Paulo, Abrazel São Paulo, Percival Maricato. Antes de começarmos o debate, vamos assistir a uma reportagem exibida no Repórter Brasil que mostra o clima de desolação que tomou conta da cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Os moradores de Santa Maria tentam retomar a rotina, mas o semblante triste mostra a dificuldade que enfrentam para superar a tragédia. A dor e o luto são de toda a cidade. Não tem expressão, é muita revolta, é demais, sabe? Nesta terça-feira, cerca de 500 estudantes e também familiares de alguma das vítimas do incêndio vieram às ruas de Santa Maria. Eles pedem que os fatos sejam apurados e que seja feita justiça. Os manifestantes levaram cartazes para a frente da delegacia de polícia e da prefeitura da cidade. As pessoas foram carbonizadas, aquilo ali parecia uma câmara de gás nazista. É um absurdo, não tem explicação, não tem lógica. Esta família via no sobrinho a possibilidade de uma vida melhor, sonho que agora não pode mais ser concretizado. Lutou muito. Ele é um pintor de parede e o filho dele estudou desde o início em escola particular. Foi para a Unifra, fez 2 vestibulares no mesmo ano, passou os 2. Nunca rodou, nunca deu problema. Saía para uma festa e não retornar mais, isso aí é muito triste. É triste mesmo. A noite de segunda-feira também foi marcada por uma manifestação. Cerca de 35 mil pessoas foram às ruas para lembrar a tragédia em uma passeata pela cidade. Todos vestidos de branco, levaram balões em homenagem às vítimas. Fizeram 1 minuto de silêncio em frente à boate onde aconteceu o incêndio. Major Casaça, um incêndio dessas proporções num lugar confinado como aquele lá de Santa Maria, ele poderia ter ocorrido em outras cidades do país, porque a gente sabe que é uma situação de insegurança que se repete, embora nunca tenha ocorrido uma tragédia das mesmas proporções. Era possível minimizar o que aconteceu ali? Olha, Azedo, é o seguinte, eu não tenho materiais em mãos para que eu possa avaliar, porque me parece que ela teve uma regularização anterior. Então, quer dizer, precisa verificar que forma que foi aprovado, como eram as características da edificação na época da aprovação, se não houve alterações na construção que dificultasse a saída das pessoas depois que houve um alvará, um auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Então, é muito seria leviano da minha parte, tratar o assunto de uma forma prática, como a gente trata aqui em São Paulo rotineiramente. Por que eu estou falando isso? Porque, geralmente, uma tragédia desse porte, ela não tem uma causa única. São vários fatores que se combinam com um elemento, vamos dizer assim, catalisador ou detonador daquele processo e a situação sai de controle. E, aparentemente, quanto maior o número de causas envolvidas num acidente como esse, maior a dispersão da responsabilidade e acaba que ninguém é punido, ou quando é punido, acontece de responsabilizar ali meia dúzia de pedreiros, por exemplo, como aconteceu com o desabamento do prédio lá no Rio de Janeiro, né? Então, por isso é que eu estou perguntando, qual seria o procedimento adotado pelo Corpo de Bombeiros, ou melhor, qual é o procedimento adotado pelo Corpo de Bombeiros aqui em São Paulo para evitar que isso
ocorra? Então, às vezes é o seguinte, aqui para regularizar uma casa, hoje, uma boate, acima de 100 pessoas, há uma necessidade de apresentar um processo, né? O que é o processo? É um formulário de segurança contra incêndio, memoriais de construção, cálculo de saída e dimensionamento de lotação, né? Além disso, tem as plantas baixas, corte, elevação, uma planta de arquitetura, onde nessa planta você vai colocar todo o dimensionamento da lotação, de acordo com a área construída, para que você possa dimensionar todas as saídas de emergência. Além disso, todos os equipamentos de proteção contra incêndio exigidos conforme o decreto do Corpo de Bombeiros, decreto estadual, vão ser dimensionados ali de forma que atenda à legislação. É apresentado no Corpo de Bombeiros em 2 vias, o bombeiro analisa, um oficial analisa, né? Assina juntamente com ele o chefe da seção de análise de projetos, e esse projeto, estando tudo certinho, é aprovado, uma via vai para o proprietário, a outra fica arquivada no Corpo de Bombeiros. Essa é a primeira fase, né? A fase posterior é a vistoria. Então o proprietário vai instalar todos os equipamentos de proteção contra incêndio de acordo com o projeto aprovado, acabou de instalar, apresenta algumas documentações para solicitar a vistoria final. E nisso vai um oficial até o local, nós fazemos todas as vistorias em loco, vai o oficial no local, confere, mede as saídas, confere os equipamentos que estão funcionando, aí é emitido o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. O auto de vistoria, ele consta lá a lotação que já foi estabelecida em planta, que é a lotação máxima. E coloca-se também para grandes casas de shows, que é o proibido o evento pirotécnico. Em cima disso, a validade desse auto de vistoria, nós do Corpo de Bombeiros de São Paulo temos 3 validades, 3, 2 e 1 ano. A de local de reunião de público é a menor, é 1 ano, para que o proprietário possa renová-la a cada ano e a gente checar se as condições foram mantidas ideais como o projeto aprovado. Esse é o procedimento. Vamos ver aqui, o Percival, do ponto de vista prático, é assim que funciona? Olha, o Corpo de Bombeiro ainda funciona, temos um ou outro problema de vez em quando, mas funciona. Agora, na Prefeitura é muito difícil. Eu acho que essa questão da renovação anual é um dos grandes problemas. As prefeituras, aliás, né, elas não conseguem nem dar o alvará para as casas que abrem. Mas inventaram essa questão do alvará anual, a meu ver, só para arrecadar mais taxas. Antes tentavam, não conseguiam, o judiciário impedia, até que conseguiram aprovação, se não me engano, no projeto de lei, e agora elas cobram anualmente. E você, então, tenta obter o alvará, já é difícil, mas você consegue. Aí chega a hora de renovar, você entra com pedido de renovação, passa o ano e você não recebeu a devolução. Sempre tem alguma coisinha, não tem gente para vistoriar, não dá tempo, marca para outro dia, não aparece. Enfim, é isso. Acho que aqui em São Paulo tem centenas de casas que estão sem alvará, aguardando. Sim, eu posso lhe informar que em São Paulo, pelo menos 70% das casas não tem alvará, ou tem um alvará irregular. Então, é um trauma, né? O empresário parece uma alma penada dentro daqueles corredores, procurando, tentando obter informação, não consegue. Enfim, é isso. O prefeito atual, agora está assumindo, ele tem que dar um jeito nisso. A gente tem várias sugestões para ver se isso melhora. Mas todo prefeito que entrou, desde que eu me conheço por gente, prometeu e não conseguiu. Em parte, porque a lei tem que ser mesmo rigorosa e é complicado. Como é que você vai simplificar uma lei para dar mais agilidade a esse processo, para estimular os empresários a realmente procurar a prefeitura e não desistirem, fazer as reformas que são necessárias? Como é que você vai estimular fazer uma lei que seja simples, mas ao mesmo tempo rigorosa do ponto de vista da segurança? Porque o bombeiro, ele vê a questão do incêndio. A prefeitura tem que ver também as demais questões. Há pouco tempo, um teto de uma igreja caiu sobre o público, também matou uma opção de gente aqui na Rua Lise Vasconcelos. Então, é uma situação difícil. De um lado, a necessidade de simplificar, agilizar essas coisas, do outro lado, a necessidade de garantir a segurança das concentrações de público. Vou ouvir aqui a Rosana Dório Boré. Essa questão, ela envolve também uma certa cultura de transgressão, né? Porque as pessoas deviam ter consciência de que as normas têm que ser observadas, que
O risco existe. Como você vê essa questão? Eu não falo de um lugar da prática que eu quero dizer, vamos falar de forma prática. Eu falo do lugar do humano. Todos esses 232 que faleceram, os que provavelmente virão a óbito ainda, e essas famílias desmoronadas que acabaram acontecendo. Todo acidente, eu trabalho com acidente, com a prevenção há 32 anos. Todo acidente tem um precedente e todo acidente pode ser evitado. Na hora em que se levantar, que as investigações forem feitas, que nós levantarmos fatores operacionais, fatores materiais e humanos, nós vamos encontrar irregularidades nos três. E eu não tenho dúvida que ele poderia ser evitado. O que me deixa preocupada com as colocações, que eu acredito e respeito todas elas, mas é que a burocracia, ela sobrepõe, a dificuldade da burocracia, ela sobrepõe a preservação da vida. Se um empresário, se um local, um restaurante, um cinema, qualquer coisa que o valha, se presta a fazer um serviço para a sociedade, para jovens, velhos, não interessa, qualquer coisa, tem que estar apto a isso. E se o governo, se a prefeitura não faz, não facilita, então como empresário, com condições de ter um poder jurídico para ajudá-lo, ele tem que ir bater nessa porta, ou então vamos levar as festas para a praça aberta, vamos levar as orações da igreja para a praça aberta, porque a gente não pode admitir que pela falta de vistoria, ou pela falta de condições, né, ou pela burocracia, a gente se expõe a risco. A gente acaba dando um jeito nas coisas. E eu acho que isso é que não pode acontecer. A burocracia não pode sobrepor a preservação da vida. Ela tem que servir a preservação da vida. Por exemplo, a utilização de materiais inadequados para isolamento acústico, aquela espuma, está evidente que aquilo ali pegou fogo, vira uma carnificina, né? A cultura de transgressão, de excesso de lotação, isso não depende do alvará. Isso depende da consciência do proprietário, não é isso? E tem uma coisa só, desculpe, em 1970 morreram centenas de pessoas num avião da Varig quando a forração era de um material tóxico e que pegava fogo. De lá para cá, que foi o acidente de Orly, as pessoas morreram todas por intoxicação e não pelo fogo, que foi praticamente o que aconteceu nessa situação. Isso foi em 70. Depois disso, foi desenvolvido materiais antifogo, que talvez o Major possa nos explicar, que é a área expertise dele, mas antifogo, que se chama, se eu não me engano, e materiais não tóxicos. Então, o tempo daquelas colmeias dentro desses materiais é o tempo suficiente para as pessoas saírem sem intoxicação do gás e sem o pegar fogo desse material. Isso foi desenvolvido depois de 70, faz muitos anos. São mais de 40 anos, né? Sim. E por que esse material não é exigido pelo Corpo de Bombeiros? Mas então, é utilizado esse tipo de material mais simples? Então, às vezes a gente está na 4ª versão da legislação do Corpo de Bombeiros aqui no estado de São Paulo, né? A primeira foi em 83, a segunda em 93. Em 2001 já teve uma reformulação no nosso decreto. Criou-se um decreto com várias instruções técnicas. O decreto coloca a regra geral para edificação, a instrução técnica é específica para cada exigência, né? E agora em 2011 foi também reavaliada. Então ela está bem atual e ela é bem completa. Uma das instruções técnicas, que é a 10, ela trata do material de acabamento e revestimento. O que é isso? No caso de boate. A boate, classe 1 e classe 2A. Nessa sequência, classe 1 incombustível até classe 5, que é totalmente incombustível, classe 1, a classe 5 é totalmente combustível, né? O que a gente exige para local de reunião de público, que é as boates, no caso aqui em questão, que ela atenda classe 1 e classe 2A. O que é isso? A classe 1, que é o material totalmente incombustível. É o teto, é a parede e é o piso. A prova de fogo? Não, incombustível. É na laje, no concreto, só o acabamento na massa fina. É aqui a parede normal, sem revestimento nenhum, e o piso. Esse é o classe 1. O que é o classe 2A? A classe 2A já é um material que pode ser combustível, tá? Mas ele tem que respeitar o quê? A inflamabilidade dele, tem que ser ignífugo. O que acontece? Você aproxima a chama,
ele vai carbonizar, você tira a chama, não tem fogo. Quer dizer, ele é a prova de fogo, tá? Ele não pega. Porque se você aproximar a chama, ele não vai manter a chama acesa. Se você tem, por exemplo, uma casa noturna que não está regularizada no Corpo de Bombeiros, por quê? Você tem material combustível, você usou um tipo de espuma, existe hoje no mercado um material que você aplica que faz essa condição, o material ficar nessa condição, tá? E hoje, além, quando a edificação é nova, as empresas que fornecem esses tipos de materiais já têm o material ensaiado, desde a origem, ele já vem com laudo. No caso do Corpo de Bombeiros de São Paulo, a gente exige do responsável técnico que ele esclareça que é classe 1 ou classe 2A. Então, o responsável técnico, que é um engenheiro, um arquiteto, que dimensionou todo o sistema, ele tem a obrigatoriedade de apresentar essa responsabilidade técnica. Então, ele responde junto com o proprietário. Nas nossas vistorias, fazemos vistorias, até testamos alguns materiais. Houve um evento de um cantor famoso internacional, no Ibirapuera. Fomos lá, tinha uma cortina vermelha bonita, grande atrás. Aí a gente pediu para eles lá, cortamos um pedaço da cortina, colocamos fogo, pegou fogo. Então tinha que ter um produto, uma proteção. Fizeram uma proteção, né? Só que a gente voltou lá e pegou fogo de novo. Por quê? A empresa que fez a proteção não estava de acordo com as normas técnicas. Aí estava no desespero para conseguir o alvará. E a gente sempre quer ajudar. Isso foi 3 dias consecutivos. No terceiro dia, fomos lá, pegamos um outro pedaço de tecido, colocamos o fogo e não pegou. Então, quer dizer, existe materiais que você possa... Prevenção. De prevenção. Major, nós vamos fazer um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco com o 3-1 discutindo a tragédia de Santa Maria. Até já. Estamos de volta com o 3-1, que hoje debate as causas de um incêndio como o que deixou 235 mortos em Santa Maria esta semana. Estão aqui conosco o Major Marcel Scarpato Casaça, do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de São Paulo, a presidente da Associação Brasileira de Psicologia nas Emergências e Desastres, ABRAPED, Rosana Dório Borer, e o diretor jurídico da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de São Paulo, Abrazel, Percival Maricato. Rosana, você está lá em Santa Maria ajudando as vítimas, os seus familiares, enfim, desenvolvendo o seu trabalho na sua especialidade com relação à tragédia que aconteceu lá. Do seu ponto de vista, o que fica como lição? Nós fomos enviados pelo Conselho Federal de Psicologia por entender justamente que as consequências de um acidente, de uma tragédia como essa, elas não se esgotam em 1 ou 2 semanas. Talvez nós tenhamos consequências por anos e talvez algumas histórias não se findem nem durante todo o tempo que nos for possível. As consequências, elas atingem e repercutem como aquela pedra que a gente joga no rio e vai criando as suas... Ondas, obrigada. E esse luto que se instaura por causa das mortes desses jovens, ele se instaura na vontade que a sociedade tem de crescer e melhorar, porque os seus jovens faleceram. Nas famílias, no campo privado, que perdem seu único filho ou muitas vezes 2 filhos, 3 filhos. E toda a sua história futura se exaure ali. O luto, ele vai ter continuidade na sociedade como um todo, que é a faculdade, quando agora no retorno, semana que vem, as salas de aula terão 10 a menos, 20 a menos, às vezes a metade. E ele é internacional, porque com as comunidades, as conexões, tem comunidades de jovens inteiras chorando. Então, muito risco de suicídio, de pessoas que conheciam e não conseguiram ajudar, riscos de profissionais trabalhadores, que a gente diz que são os cuidadores, os resgatistas, que já estão buscando o posto de atendimento do CAPS,
lá da Secretaria da Saúde, que nós montamos um plantão 24 horas. Nós estamos desde domingo com plantão 24 horas, atendendo 500 profissionais voluntários cadastrados e mais de 200 já em operação, acompanhando sepultamentos, 50 num único dia. Isso abala de tal forma, Azedo, que abala até aquele que não tem parente nenhum. Quem está em frente ao ginásio e passou por isso está enlutado. Os taxistas que nós pegamos do hotel até o local de atendimento do plantão CAPS, eles estão extremamente abalados, porque alguns deles falaram assim: nós levamos os jovens para casa noturna. Será que nós ajudamos a matar? Então começa a ter uma repercussão, como você me ajudou aí com as ondas, que ela é infindável. Isso é no país inteiro, né? O país inteiro chora. Hoje, qual é a mãe que dorme tranquila? Normalmente já não dorme muito tranquila, né? Quando o filho vai para uma boate. E agora? Então, mas é muito bom um jovem ter a sua diversão, né? Agora, ele não tem a condição de fazer análise de riscos. Quando eu vou para um parque de diversão, pular de paraquedas, qualquer coisa, é quem fornece que precisa fazer isso. Então, nós queremos sim que a sociedade se movimente, que ela busque questionar e que os jovens também, a partir de agora, se fica uma lição, é que questione, que a gente tenha uma mudança social, que a gente questione tudo que é oferecido. Qual é a bebida que estão me entregando? Será que eu quero isto? Qual é o lugar que me oferecem? Eu quero exigir os meus direitos nesse lugar. Eu acho que quem oferece tem que exigir da prefeitura, tem que exigir do governo, e os ministérios, como o Ministério da Saúde, que tem ajudado demais, conseguido leitos hoje, trabalhar nessa resposta à crise pode ser trabalhado mais na prevenção. Agora, é uma situação assim difícil, né? Porque aqui, para fazer até uma certa provocação aqui com o Percival, a relação em geral das boates, seus donos e seguranças, com os frequentadores, ela é uma relação muito autoritária. Quer dizer, as diferenças às vezes são resolvidas pegando o sujeito pelo braço e botando para fora da boate quando trata bem. Às vezes a gente toma conhecimento de coisas mais violentas até nessa relação. O que um cidadão comum pode fazer para exigir, num ambiente como esse, segurança além de dar as costas e ir embora? Porque... Olha, uma das coisas que você precisa ter num juntamento de público é organização e um mínimo de disciplina, porque muitas vezes o desastre, o tumulto é causado justamente pelo comportamento de algumas pessoas que bebem demais e exageram. Então, se não houver uma organização, uma intervenção, alguma coisa, pôr uma ordem no lugar desse, aí sim é que fica perigoso para os demais que estão lá para dançar, porque mulher não vai para dançar. Mas às vezes até para pôr para fora. É uma confusão. Então eu acho isso. Acho que o que tem que fazer o empresário também é contratar pessoas preparadas para tratar desses assuntos logo no início, para não deixar a coisa correr. Né? Agora, com relação a uma das coisas, tem vários dramas nessa coisa toda. Por exemplo, o que me parece ter acontecido é o seguinte: havia reclamações com relação ao ruído, que virou muito comum, e as pessoas têm o direito de dormir. Então, o que tem acontecido é que o sujeito, para evitar o ruído, ele coloca certas coberturas que não são permitidos, certos revestimentos, porque você não pode ter laje de concreto dentro de uma casa noturna e vidro, porque o barulho ficaria infernal, não dá para você distinguir a música. Então tem nuances como essa. Outra nuance, você não pode, por exemplo, como estão falando aí, endurecer demais a legislação. Se você endurecer demais a legislação e ficar muito caro montar casa noturna, ninguém mais monta. Ou quando vão montar, vai montar o empresário que vai procurar a classe AA, que pode gastar e dar o retorno ao investimento. Como fica a população de baixa renda? Vai ter que ficar no batidão, na clandestina? Cito um exemplo que os jornais não têm citado, mas na Suécia, cerca de 15 anos atrás, morreu 300 jovens. Na Suécia, nós estamos falando no Brasil, né? 230, na Suécia morreu mais de 300 numa discoteca. Foi um escândalo, quase caiu o governo, o país mais civilizado do mundo. Aí formou-se várias comissões, todo mundo formou o governo, o legislativo, todo mundo tem que apurar o que aconteceu. Foram apurar, e os jovens estavam numa discoteca sem saída, E aí foram apurar o que aconteceu e
e foi unânime a conclusão. Era tão difícil e tão caro montar a casa noturna que nenhum empresário sério se propôs a fazer isso. E aí, como os jovens querem comemorar, dançar, aniversário, essas coisas, começou a aparecer uma série de espelunca, uma rede clandestina na periferia e que oferecia essa possibilidade. Então as pessoas enchiam essas casas noturnas, até que aconteceu isso e a Suécia hoje é um dos países mais liberais para abrir casa noturna. Então se o pai e a mãe, me dirijo aos telespectadores, né, querem realmente um pouco mais de segurança para o filho, saber onde ele está, então a legislação não deve dificultar. Por isso que eu falei essa dificuldade de simplificar e ao mesmo tempo dar segurança. É preciso que as pessoas consigam montar isso, porque se não montar isso, o que vai acontecer é esses batidão, essas coisas que o pessoal faz no meio da rua, onde tem droga, bebida que você não sabe de onde veio, ou então junta na frente do posto de gasolina, na loja de conveniência, em algum lugar os jovens vão se juntar. Então, é muito melhor a gente saber o que está fazendo numa hora dessa, manter o equilíbrio, tem uma série de maneiras de você ter um pouco mais de segurança do que encarecer produtos. Né? Por exemplo, estou falando no sprinkler, que é aquele chuveirinho de teto que existe, ambulância na porta, número elevado de segurança. Pô, como é que um sujeito que está lá na periferia vai montar um barracão lá para o pessoal dançar forró? Onde que ele vai pôr tudo isso? Mas aí a gente volta de novo com a questão de que a dificuldade e a rigidez está trazendo de novo a insegurança para a população. Então, é preciso buscar um equilíbrio e os responsáveis... Equilíbrio, mas é o que eu estou falando também. Ninguém está falando que vai qualquer tipo de casa. Estou falando que tem que buscar o equilíbrio. Onde vai entrar o equilíbrio? No treinamento das pessoas que fazem parte da casa noturna. Exatamente o que eu falei. Tem formas baratas de você também aumentar a segurança. Aqui no Brasil, não se exige... simulação, por exemplo, de situações de incêndio, de tumulto. Mas assim, como é que funciona? Acima de 100 pessoas, o Corpo de Bombeiros já exige a formação da Brigada de Incêndio. Isso. Que já é um grande passo. Por quê? Você vai treinar o funcionário que está trabalhando todos os dias ali ao quê? A fazer um abandono da área. Ele vai organizar essa parte que está faltando. Hoje, por exemplo, vamos pegar hoje. Se alguém gritar hoje numa boate lotada que tem fogo, você imagina o que vai acontecer ou não? Um tumulto. Vai gerar um tumulto enorme. Você tem que ter um funcionário treinado, comunicação entre eles. Agora, só para criar uma polêmica nova aí. Se eu ver as imagens do que aconteceu lá em Santa Maria e as consequências, tem uma constatação meio óbvia, que é a seguinte: os bombeiros estavam lá, e várias pessoas voluntariamente tentaram socorrer as outras em sucessivas tentativas de resgate, saíam com uma, depois voltavam, e muitas dessas pessoas morreram, inclusive alguns militares morreram, oficiais do Exército, né? Oficial do Exército, né? E da FAB também. Da FAB também, uma médica do Exército, né, uma tenente do Exército, capitão, uma coisa assim, do Exército. Era um procedimento correto, quer dizer, os bombeiros sabiam que aquelas pessoas estavam entrando num ambiente sem equipamento adequado para sobreviver àquela situação, porque eles são treinados para isso, sabiam. Tanto é que, em termos de baixa, parece que morreu um bombeiro lá. Eles não sofreram baixas, né? O procedimento correto era esse, deixar as pessoas leigas entrarem para fazer o resgate? Nessa hora, Azevedo, como é que funciona? Você tem uma equipe chegando primeiro, você se defronta com uma tragédia, uma situação caótica, de tal forma que você, nesse momento, você para, você fala, você vai tirar a pessoa que está tentando ajudar ou você vai resgatar as pessoas que estão deitadas? Escolha de Sofia. Você tem que fazer uma escolha, e a escolha é dura. Mais de 1 metro de altura de corpos. A pessoa fica tão impactada, inclusive os próprios profissionais do resgate, até você se dar conta e sair disso,
Porque foi Você não caótico, né? consegue, são Caótico. jovens que foram para se divertir, foi tudo lindos, bem vestidos, e de repente estão ali estirados, mortos, um agarrado no outro, segurando na mão. Quem não se emociona numa cena como essa? Imagine um pai ter que ir reconhecer o corpo do filho, olhando aquela centena de crianças, de jovens, deitado ali no chão, que tinham saído há horas para um Mas há uma passeio. experiência ali, né? Uma experiência para todo mundo, inclusive para os bombeiros. Já se sabe que uma pessoa leiga não pode entrar num ambiente daquele, por melhor que seja a intenção. Existe uma norma regulamentar que fala exatamente isso. Recomendar às pessoas... Os bombeiros estavam preparados com a... Mas essa tragédia daquela. norma, por exemplo, a aviação, maciçamente faz o speech a bordo, você não aguenta nem ouvir mais aqueles comissários falando saída de emergência para cá, saída de... Mas você sabe por onde sair. Então, se tem uma norma que orienta as pessoas a saírem ou a não entrarem, que a gente pode imaginar que naquela hora, quando você vê seus irmãos, né, você tem irmão que foi buscar irmão, tem namorado que foi buscar namorada, tem colegas que foram buscar o colega de trabalho ou que morava junto na faculdade. Então, como é que você sai disso? A maior parte do caso de óbitos em resgate como esse era da pessoa procurando alguém das suas relações e na procura, na e fumaça. Eles estavam alcoolizados, né? Como você falou, bebendo. Todo jovem bebe numa casa noturna. Mais um item, se a gente oferece bebida no lugar e se a gente se propõe a dar, mais um item para fazer isso que vocês falaram. Dar um treinamento, cuidar do teto, porque senão você está oferecendo até uma baixa de reflexo para o cara saber sair. Essa proposta, que é uma das que está sendo debatida, é justamente essa questão de orientação. Como eu falei que não precisa gastar muito, por exemplo, porta de emergência, sim, isso é fundamental. Mas sprinkler, ambulância, isso aqui você só vai fazer o seguinte, olha, só rico doravante é que tem discoteca. É uma lógica do empreendedorismo. Agora, você pode perfeitamente fazer isso. Por exemplo, obrigar o proprietário e o gerente a fazer um curso, ele fazer o curso. Exatamente. E não pode tocar a casa noturna sem um deles estar presente. Então, essas são ideias. Essa questão de fazer como no avião, 2 vezes por noite, tem que parar e falar, olha, saída por aqui, por ali, por ali. Certo? Terceiro, em vez desse negócio de renovação anual, vai uma vez, teria que ter esse convênio que eu falo com o prefeito, com o IAB, com o Instituto de Engenharia, para mandar pessoas regularmente ou de surpresa, e de vez em quando ir lá para ver isso, para ver se o sujeito, para não se livrar do ruído, ele não pôs um negócio que, entendeu? Então, e não precisa esperar cada ano que aquele processo burocrático roda um tremendo de um processo e tal, desse tamanho, só de pouco o cara vai lá, se pegou fogo, meu amigo. Então, Só um minuto, nós vamos fazer mais um intervalo e voltamos daqui a pouco com o terceiro bloco, discutindo as consequências e as causas da tragédia de Santa Maria. Até já. O 3-1 está de volta com um debate sobre as causas do incêndio da Boate Kiss em Santa Maria e o que deve ser feito para evitar que a tragédia se repita lá e em outros lugares também. Participa do nosso programa o Major Marcel Scarpato Casaça, do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de São Paulo, a presidente da Associação Brasileira de Psicologia nas Emergências e Desastres, Abraped, Rosana Dório Borer, e o diretor jurídico da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de São Paulo, Abrazel, Percival Maricato. Nós vamos retomar essa conversa no terceiro e último bloco do nosso programa, com a Rosana falando um pouco sobre essa relação entre a burocracia que existe para renovar os alvarás e a necessidade de uma tomada de consciência das pessoas com relação às medidas que realmente são necessárias para prevenção. O que você acha assim, que poderia se fazer em termos de uma legislação nacional para evitar que essas coisas ocorram? Primeira coisa é a consciência sobre as consequências de um acidente. Enquanto você faz essa demora para uma liberação, que é o que os colegas colocaram, você não mede o tempo que o pós-desastre
vai impactar na vida, na cultura e no capital da sociedade. Porque nós teremos várias famílias, vários jovens que não vão conseguir terminar sua formação, famílias que não vão conseguir trabalhar e muito investimento em hospitais. Isso quando nós não tivermos consequências maiores. Eu acho que é realmente medir e fazer assim na balança o quanto é mais barato a prevenção do que a correção de uma tragédia como essa, que não tem como voltar atrás, não tem. Ali, ninguém mais vai sair falou, disso. Rosana, a situação ali tem coisas assim óbvias, por exemplo, banheiro sem ventilação, não tinha saída de emergência, não tinha um treinamento, né, para que as pessoas, os seguranças, eles trabalharam num primeiro momento contra a evacuação das pessoas da área. Iluminação identificativa, da onde é a saída para não ir para banheiro, lá no fundo, porque no escuro, com fumaça, você tossindo sem respirar, você corre onde todo mundo corre. E justamente as pessoas correm onde há proteção, não para a porta. Nos prédios a gente vê isso em treinamentos de evacuação de prédios, tem que, já existe esse preparo. Uma ordem, né? Uma ordem, exato. Então, assim, 2 assuntos. O primeiro na parte da legislação e na parte dos prazos, né? Só para dar um exemplo. O Comando do Corpo de Bombeiros está preocupado justamente com isso, para evitar que se demore muito para você fazer uma revalidação. Eu sou chefe da atividades técnicas aqui de São Paulo. Então, o prazo da gente, a gente bate muito nessa tecla. Um projeto técnico que é 30 dias, hoje a gente faz em 15. Uma vistoria que é 30 dias, também no prazo máximo, está fazendo em 3, 2. Inclusive vistoria em metrô, vistoria em hospitais. Então, o que acontece? A gente está dando celeridade. Para celeridade tanto na prevenção, que nem você está falando, perfeito, e ajudar o empreendedor também. Né? A prevenção para a gente é a principal causa. Porque você vai lá e verifica se fizeram mudanças, se está colocando em risco essa população. Por isso que a vistoria é por 1 ano. De repente, aquele mau empreendedor, ele vai fazer o quê? Faz alterações na casa para aumentar a lotação, sem dimensionar saídas. Então, se a gente não comparecer lá para verificar isso, ele nunca vai falar. Só vai o quê? A gente só vai conhecer quando tiver uma emergência lá. Existe uma cultura de transgressão, assim, uma coisa que a sensação que a gente tem é essa, que existe uma cultura de transgressão, do jeitinho que faz um puxadinho aqui, outro puxadinho ali. O puxadinho. Nessas áreas de boate, o puxadinho é onde você vai aumentar 200 pessoas, 300 pessoas. Não, agora tem por causa do cigarro. Então, o fumódromo, né? Puxou algum lugar para algum lugar para ver se porque os fumantes... Só que o fumódromo, se criar um espaço para o fumódromo, vai ter concentração de pessoas lá também. Né? Eu penso que todas essas... Nós temos pessoas preparadas, engenheiros de segurança, bombeiros, diretores, tudo. Todas essas pessoas têm preparo e qualificação para pensar juntos. O que nós não podemos deixar mais, e a gente tem que se solidarizar com aquela mãe que está chorando, aquele pai, aquele irmão que não tem mais o irmão para ir para a faculdade. São estas pessoas, e eu queria deixar um recado para elas, né, de toda a equipe que está trabalhando em função deste resgate agora, é que assim, nossas lágrimas correm junto com vocês. Por quê? Porque nós temos filhos também que querem ir para uma boate, querem ir sim se divertir, mas tem que haver um jeito disso acontecer. O que não pode é o impacto social que está acontecendo agora, uma sociedade inteira ali parada, sofrendo uma tentativa de se recuperar ou aprender a viver novamente, que muitos não têm nem motivo mais, mas tentar viver com esta falta absurda e que era desnecessária. Eu acho que é um risco desnecessário que aconteceu ali. Quando você passa, eu fui em frente, porque eu falei, eu preciso ver o que estas famílias estão me contando, o que estes profissionais, bombeiros, exército, estão me contando, eu preciso ir lá ver. E eu fui. E é uma tragédia. Aquilo não precisava ter acontecido. É isso que eu quero deixar neste debate. Não precisava ter acontecido. Você se emocionou aqui na hora que você falou dos bombeiros, da situação caótica que estava lá e do... Eram 13 no começo. E da dificuldade de... 13 para tirar 2.000. Eram 13 bombeiros. No começo, depois foi chegando ajuda, mas o primeiro carro que chega, ele chega com aquilo que ele pode. Como é que 13 tira? Então, não é a equipe de resposta que precisa ter essa força. É o antes, nós temos que preparar essas casas antes, para que a equipe de resposta vá apagar, como ele falou e deve falar melhor isso, porque ele pode falar muito mais do que eu, o foco
de incêndio, porque o pequeno foco quando se inicia. Agora as pessoas ele não têm grande. noção do que é um triângulo do fogo e cadeia, qual é a né? diferença de um incêndio tipo A para tipo B para usar um extintor, porque isso é uma coisa que deveria ser ensinada nas escolas. Então, o brigadista, ele tem o dever de saber. Então, por exemplo, aqui mesmo no estúdio, tem que ter uma formação de brigada para saber usar os equipamentos. Os equipamentos que estão nas edificações não é para o corpo de bombeiros utilizar. A gente até pode usar numa emergência, mas é para o pessoal que ocupa a edificação. Eles que têm que ter intimidade com o equipamento. Isso. A partir Vê de a um caixa certo de sociedade grande, segura. bombeiro civil, é sociedade segura O bombeiro preparada. civil é obrigatório ter um bombeiro. Se tiver um bombeiro civil também Por pode exemplo, ajudar. você está num lugar, aí tem lá um extintor de incêndio, está lá com a letra A. Ele serviria para apagar aquele tipo de incêndio que Sim, está lá? espuma, por exemplo, espuma, madeira, papel. Então, o classe A queima em superfície e profundidade. Então, o mais adequado é o extintor de água pressurizada, que é aquele maior, que é o de 10 litros, que a gente chama. Tem o pó químico seco, que você pode usar também para líquido inflamável, mas você pode usar para classe A também, que está pegando fogo ali, né? E o classe C, que é o quê? Material elétrico energizado. Então, você tem uma caixa de força, tal, vai usar o CO2. Mas então Tem aí uma nós... no- desculpa. Pode- Não, aí nós temos o Alon que cobre tudo isso, pelo menos até a pessoa sair. Porque se a gente põe o escaldante, que é o A, classe A, que é o de água, depois ele pode não apagar o elétrico, ele aumenta aquele problema. E o jovem ou o velho que está jantando no restaurante não vai saber isso. Põe primeiro aquele que apaga tudo e depois o rescaldo faz com outro equipamento. Então, Rosana, isso que eu ia te falar agora. A tecnologia, ela melhorou muito. É. Hoje já tem um extintor único, Ótimo. que ele chama triclasse, que é o extintor pó-ABC. Perfeito. Hoje, ele funciona, qual que é o dimensionamento do extintor hoje? Eu estou falando porque eu fiz a instrução técnica do extintor. Ele trabalha com capacidade extintora. Excelente. Você tem um fogo, assim, um fogo que é já padronizado, de madeira, eles fazem um modelo de madeira, outro com uma cuba de líquido inflamável e o outro com a parte elétrica. Ótimo. Esse extintor, ele é eficiente tanto para o A, para o B e para o C, porque são partículas do pó siliconadas. Então, o extintor que você tiver de pó químico na sua residência, no seu estabelecimento, a cada ano você tem que abrir o extintor, por quê? Para ver se está empedrado. Esse extintor, claro, esse ABC não. Como é siliconado, você tem uma validade maior. Então, a maioria desses extintores que estão aí pelos corredores dos prédios não serve para nada. Não, serve, eles servem, mas porque pode, eles são dependendo muito- da classe, vai Porque um ano propagar ele fica mais o vencido. fogo. Não, mas não é que fica vencido. O extintor de pó tem que ser aberto para ver se Pra ele não tirar. absorveu água. Porque Sim. quando você for usar, vai entupir a mangueira, ele não vai sair o agente extintor. Esse é o problema. Mas se uma pessoa estiver usando de água numa condução elétrica, ele vai propagar mais o fogo. Ele corre o risco de tomar o choque. De tomar um choque também. Então ele precisa ter, a casa precisa ter uma condição onde as pessoas leigas possam saber atuar. Agora, Outra aquela coisa, espuma olha lá, o aquilo extintor, vira olha o um- extintor também. Só Aquilo que tá vira falando. uma cauda pegando fogo, né? Porque depois que... Azedo, o é um extintor- produto químico. O extintor desse tamanho, de 2,5 kg, ele é 2 vezes mais eficiente que um de água de 10 litros. Exato. Ele é, às vezes, Mais 3 rápido. vezes mais eficiente. É aquele extintor, por exemplo, do carro. O aquele do pequeno. carro, que deu aquela polêmica, o extintor do pó ABC, tem que trocar todos os... Esse extintor, que é um desempenho melhor. Não é, tá querendo trocar para ganhar. Não, é É desempenho simples. testado. Você não precisa fechar as casas, você só precisa adequá-las. Pega, assim, pega a Rosana, né? Você vai pegar um extintor de CO2, Rosana, aquele que tem um difusor grande, ele é pesadíssimo. Não é qualquer pessoa que consegue pegá-lo. E Agora, um correr. extintorzinho desse tamanho, 2,5 kg, ele tem 2 vezes a capacidade extintora que tem um extintor esse de CO2, de 6 quilos. É uma Você pena entendeu que a tecnologia onde vai? A gente precisa chegar a isso Em para relação começar à a se rever, né? sua tese da cultura da Transgressão. Eu acho Agora, que isso tem, não é Mas tem só muita isso. corrupção também, né? Também, tem muita. Mas eu acho Que que não é só também é isso, é um transgressão. problema também de rotina. As pessoas, quando fazem rotina em qualquer lugar, vão deixando as coisas de lado. Então, no prédio, vocês historiam um prédio, várias vezes vocês vão lá, o extintor está lá há 5 anos. Mangueira furada. A Polícia Federal, quando faz batida em estrada, cada 10 carros, 2 ou 3 estão com o extintor vencido. Ou seja,
É uma coisa Quem é que motorista que fica olhando todo ano, vou ver o extintor se está vencido? Como é de um ano, inclusive, a maioria não vê. Então, Só que os problemas realmente são reais, mas a gente não pode ser complacente e pensar assim, não tem jeito, porque é assim mesmo, nosso país é assim, não. Está na hora de a gente não deixar mais que isso aconteça. Mas o extintor não tem um reloginho ali que... É um manômetro que diz se ele está ok ou se não está? Isso, se ele estiver vermelho, é que ele despressurizou. Porque o agente extintor é um pó e você pressuriza com ar comprimido, com nitrogênio. Então tem que trocar. Então o que acontece? Ele despressurizou. Você vai mandar para manutenção eles vão repressurizar. Vamos ver como é que está a granulometria do pó e vão repressurizá-lo. Mas só para a gente não cair muito num conteúdo técnico demais, o que é que cada um aqui pode falar para a família que vai tentar fazer? O que a gente pode fazer? Eu acho que a gente da psicologia tem o dever de atuar mais e questionar quem está fazendo, provocar o que não está certo. Mas e vocês? O que é que a gente vai fazer para que tenha pelo menos valido a pena? Que eu acho que foi a tua primeira pergunta. Cada um aqui que está presente, o que vai fazer para mudar? E cada um que está assistindo também. Eu acho que a gente não pode cair no tecnicismo e daqui um pouco esquecer que ali tem gente que nunca mais vai ser visto. E aí, Percival, você que... Não, a nossa associação tem muitos associados, nacional e tal, a gente faz muitos cursos é quase que direto. Na questão de responsabilidade, segurança, qualidade de alimento, essas coisas todas, a gente é uma permanente informação ao associado para que ele não descuide, até porque pode levar uma multa, ser fechado, fazer mal a um cliente ou coisa parecida. Então, a gente tem realmente feito muito trabalho nesse sentido, mas a questão é cultural realmente aí em relação ao povo brasileiro. É o jeitinho. Agora é que nós estamos saindo do desenvolvimento do subdesenvolvimento, como dizem alguns economistas, ou seja, que a gente está se encontrando como povo, se identificando. Eu acho que agora está havendo a inclusão de milhões de brasileiros que viviam excluídos, e essa gente está produzindo, consumindo, está exigindo direitos, os jornais estão falando mais, as pessoas da escola aprendem. Então eu acho que nós estamos num caminho de resolver isso aí. Isso aí é uma tragédia, mas vai ajudar muito a nós sanarmos problemas nas casas noturnas. Eu fui sócio de pelo menos de várias delas, Bar Avenida, Cervejaria Continental, famosas em São Paulo. Eu me lembro muito bem como era essa questão da segurança. Nós tivemos que, para ter uma vez uma saída de emergência, alugar uma casa distante de lá, só para poder fazer a saída para levar lá. Porque esse é um dos problemas. Você está na esquina... aquele salão do Bar Avenida ali, eu não me lembro de sala de emergência ali, não. Você tem... Não é sala de emergência. Não, sala de emergência, saída de emergência. Você tinha 3 portas de emergência para aquela ruazinha do lado. Mas ali é fácil porque é esquina. Na lateral. Quando é esquina é fácil. Agora, quando você aluga uma casa no meio da quadra, aí é que é a dificuldade. Porque a porta de emergência... A melhor que tem, a correta, é no fundo. Mas como é que você vai ter no fundo que você bate com o outro lado da... Azedo, o que acontece? Hoje, né, o governador do estado foi ao Corpo de Bombeiros, foi na terça-feira, na segunda-feira, foi ao Corpo de Bombeiros. E já anunciou, porque a gente já estava prevendo e já estava preparando uma prevenção máxima. O que é prevenção máxima? Mesmo sem ter poder de polícia, de chegar e mandar fechar a casa, todas as equipes do Corpo de Bombeiros que atendem ocorrência na rua, a área operacional, o caminhão de bombeiros, o sargento que vai atender ocorrência de incêndio, está fazendo o quê? Inspeção nas casas noturnas, que é essa parte preventiva. A gente não tem o poder de polícia, mas a gente pode chegar lá e orientar. Então a gente está em todas as casas orientando. Nós estamos quase encerrando o nosso programa, porque o tempo está acabando. Você acha, Rosana, que esse acidente impactou de tal maneira as nossas autoridades, prefeitos, governadores, como foi o caso aqui de São Paulo, que a gente está tendo vamos dizer assim, uma força-tarefa, uma revisão, né, de procedimentos, uma intensificação das vistorias, de maneira que isso se torne realmente... promova uma mudança, ou é uma daquelas coisas que a gente costuma ver
que acontece uma tragédia e se toma uma série de medidas e depois as coisas não vão adiante. O que você acha? Eu acho exatamente o que você está dizendo. Eu lamento dizer, mas eu penso assim, que todas as mobilizações hoje são muito boas. Todo mundo está mobilizado, a força, o poder público. Agora, nós temos uma cultura muito ruim neste país, que é cair no esquecimento e não criar história. Infelizmente. Então, eu acho que desta vez, para que tenha sentido para estas famílias, tem que ser diferente. Tem que fazer com que depois que sair da mídia, que vocês neste momento estão colaborando demais, porque provoca uma manifestação, quando acabar a manifestação da mídia, tem que dar continuidade e manter o procedimento de alteração e mudança. Agora, o que não pode é cair no esquecimento. Olha, nós vamos encerrar com essa observação da Rosana. O nosso programa fica por aqui. Agradecemos a presença dos nossos convidados, o Major Marcel Scarpato Casaça, do Corpo de Bombeiros de São Paulo, a Rosana Dório Borer, da Abraped, e o Percival Maricato, da Abrazel. Até a próxima sexta-feira com mais um 3 a 1 aqui na TV Brasil. Até lá.